Olá! O incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de setembro gerou um alerta para os cuidados com os museus existentes no país. Em Campinas, a situação não é diferente, tanto que na última semana a Comissão de Cultura da Câmara recebeu o secretário municipal de Cultura, Ney Carrasco, para refletirem sobre o ocorrido e discutirem sobre a atual situação. No entanto, aqui na Câmara também nós tivemos outras atividades, como requerimentos aprovados e moções a respeito dessa preocupação dos parlamentares. Grande parte da responsabilidade da manutenção e conservação dos museus de Campinas é da Secretaria de Cultura. E hoje o programa discute essa questão com o secretário municipal Ney Carrasco e também com o presidente da Comissão de Cultura, o vereador Permínio Monteiro, e o vereador Marcelo Silva, autor de um dos requerimentos aprovados aqui no Legislativo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos museus que são de responsabilidade do poder público. Nos consta, isso eu quero que o senhor confirme se é verdade ou não, que nenhum deles possui o auto de vistoria dos bombeiros, que seria para atestar a segurança dos espaços contra incêndios, que é o que aconteceu lá no Museu Nacional. Isso se trata do quê? É uma omissão e de que forma impacta na manutenção e na conservação desses espaços? Muito obrigado, agradeço o convite. Bom, Campinas tem 7 museus públicos, né? Além dos privados, certo? E a diferença nesse sentido dos públicos e dos privados não é muito grande, tá? Eu queria deixar claro o seguinte: quando a gente fala em AVCB, em alvará, né, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é o papel que você recebe, que você coloca na parede do alvará, né? E o outro são cumprir as normas de segurança dentro do museu, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes dá a impressão que uma coisa implica na outra, e não necessariamente, tá? Por que isso? Porque, só para você ter ideia, nós estamos trabalhando nos alvarás de todos os equipamentos da cultura e com ênfase nos museus e nos centros culturais. Tá certo? Mesmo antes desse problema? Mesmo antes. A nossa coordenadoria de museus está com a planta de todos os museus trabalhando no projeto para obtenção do AVCB, tá, de todos eles. Por que não é uma coisa simples e rápida? Porque ao longo do tempo, você foi tendo, no conjunto de normas para obter o AVCB, além das normas de segurança, foram agregando outros quesitos, né, que nós somos obrigados a cumprir para obter o tal do papel, né, o alvará propriamente dito. Então, vou dar um exemplo simples: acessibilidade. Hoje em dia, sem acessibilidade, você não tira mais um AVCB, tá certo? Eu sou um defensor da acessibilidade. Porém, quando você está tratando de prédios históricos, edifícios que foram construídos num momento em que não se pensava em acessibilidade, o processo para você fazer a acessibilidade se torna um complicador muito grande para obter o alvará. Então, o que nós procuramos fazer lá na Secretaria de Cultura, na Prefeitura Municipal? Mesmo não tendo ainda obtido, conseguindo cumprir todos os quesitos para obter o AVCB, cumprir as normas de segurança que são realmente fundamentais. Então, extintores de incêndio, rotas de fuga, né, tudo aquilo que se refere diretamente à segurança, sinalização e tudo mais, né, nós procuramos cumprir em todos os equipamentos. Tá? Então, assim, nós estamos garantindo que as normas relativas a incêndio estão sendo cumpridas, mas agora vamos cuidar dos outros quesitos para poder obter o AVCB propriamente dito. Então, assim, não há negligência com os equipamentos públicos, não só museus. Nós temos 7 museus, nós temos 6 bibliotecas, 7 casas de cultura, 3 centros culturais, 3 teatros públicos. Quer dizer, a quantidade de equipamentos da cultura em Campinas pública é muito grande, tá? Então, nós nos preocupamos em manter a segurança, de fato, né? E correr atrás daquelas coisas que ainda faltam como quesitos para você obter o alvará, o AVCB, né? Eu vou dar um exemplo. Nós trabalhamos muito com prevenção, né? Mesmo que isso custe para a gente alguma crítica. Em 2016, quando nós retiramos o acervo do Museu da Cidade, lá do prédio da Leaderwood, tá? O Museu da Cidade ele tem hoje 3 sedes. A Leaderwood é apenas uma delas, né? Mas era a principal, era o que era conhecido como Museu da Cidade. Quando nós retiramos o acervo, nós fomos muito criticados, tá? Mas eu tenho a consciência limpa. Por quê? Eu fiz isso por quê? Para preservar o acervo. Tá? O que é mais importante no museu, a gente pode ver agora, nesse caso lamentável do Museu Nacional, né? É o acervo.
Por quê? O edifício se reconstrói. Se acontecer alguma coisa, você dá um jeito e reconstrói. Agora, o acervo perdido não tem como reconstruir. Então, eu, quando vi que o prédio da Lilywood não estava em condições de manter o acervo com segurança, que nós não podíamos intervir no prédio diretamente, porque é um prédio que pertence ao Estado. Ele está num processo de transferi-lo ao município para que a gente possa atuar diretamente sobre ele, mas não podia na ocasião. Então, não tinha opção. Falei, vou tirar o acervo para preservar o acervo. E aí ele passou a ser exposto, parte dele está na Casa de Vidro, lá no Lago do Café, parte está armazenada numa reserva técnica segura, que a gente tira para exposições temporárias de parte do acervo, cada vez uma parte, entendeu? Então, assim, o que é isso? É prevenção. Quando você realmente vê que você não tem, naquele momento, como agir ou por falta de recurso ou por outras questões burocráticas, você protege o acervo. Então, eu só quis dar esse exemplo para mostrar como Campinas se preocupa, né, para que não aconteça algo como aconteceu no Museu Nacional. Tá certo, então, e na mesma semana do ocorrido lá no Rio de Janeiro, a Comissão de Cultura já se movimentou e discutiu esse tema aqui em uma de suas reuniões. O presidente é quem fala com a gente agora, o vereador Permínio Monteiro. Vereador, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa preocupação justamente da comissão em analisar a situação aqui da cidade e dos nossos museus. Boa tarde, Mirna, obrigado pelo convite. Boa tarde, secretário. Boa tarde, meu nobre colega, o vereador Marcelo Silva. É uma honra muito grande estar participando desta reunião, principalmente com o renomado secretário aí, Ney Carrasco. Sobre isso daí, Mirna, o que eu tenho para falar é que existe uma preocupação muito grande por toda a sociedade de Campinas, principalmente os amantes da cultura, e a visitação nos museus gera uma preocupação. Eu, inclusive, questionei o secretário em relação a isso, em relação à prevenção da segurança para que não aconteça a mesma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi, no meu ponto de vista, uma falta de atenção, foi uma omissão ali por parte das autoridades. Inclusive, existe uma discussão da Procuradora Federal, que tinha solicitado informações sobre as instalações, e a resposta da reitoria foi que estava tudo em ordem, porém, você viu o que aconteceu. Então, diante disso, eu sugeria ao secretário, de uma forma bem amigável, que a gente possa estar visitando, inclusive eu já aproveito aqui a oportunidade, secretário, de estar convidando o senhor para que nos acompanhe em algum desses museus e que a gente possa estar mostrando e transmitindo para a população de Campinas que realmente esteja em condições e que tenha o AVCB, como foi falado pelo secretário, e que tenha também toda a estrutura de prevenção de incêndio e de outras tragédias que possam vir a acontecer. Mas eu acredito que a gente vai estar visitando e com certeza a gente estará passando para toda a população da cidade através da Câmara Municipal. A gente tem a tribuna, tem a TV Câmara hoje que a gente pode tornar público tudo o que acontece e eu tenho certeza que será uma visita bem cordial. Tá certo, então, e agora a gente vai falar com o vereador Marcelo Silva, ele que já na segunda-feira posterior, no dia que aconteceu esse incidente, ele já protocolou um requerimento pedindo informações a respeito dos museus da cidade. Nós tivemos também moções aprovadas e outros requerimentos aqui pela casa aprovados. Vereador, queria que o senhor falasse dessa sua preocupação, que logo na sequência protocolou, inclusive, esse documento aqui na Câmara. Boa tarde, Mirna. Ney, boa tarde. Obrigado pela presença. Acho importante esse momento para esclarecer para as pessoas realmente a situação dos museus. Meu colega Permínio Monteiro, prazer aqui participar mais uma vez do programa. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas observações, discordando um pouco do secretário. Nós temos que analisar a situação do AVCB de duas formas. Uma coisa é o AVCB, outra coisa é o alvará de funcionamento. Para prédios públicos, você não precisa do alvará, você necessita única e exclusivamente do AVCB, que lá consta, entre outras, várias normas referente à segurança do prédio. Não só segurança, mas, como disse o secretário, acessibilidade. Pois bem, se você não tem esse documento nos museus, obviamente você não está totalmente coberto com todas as regras
pertinentes à segurança e a incêndio, a qualquer outro tipo de coisa que venha acontecer naquele prédio. Não só extintores de incêndio, mas hoje, como bem também disse o secretário, as normas elas estão cada vez mais complicadas, entre aspas, mas visando sempre a segurança das pessoas e, obviamente, do acervo, que é o maior patrimônio do museu. Isso veio à tona com o incêndio da Boate Kiss, né? Vocês se recordam. Então, nós temos que sempre, infelizmente, trabalhar com as tragédias para aí a gente começar a praticar algumas ações. A prefeitura deveria dar o exemplo para o cidadão, né, ter todos os seus prédios regularizados, porque uma coisa é você exigir, por exemplo, de um comerciante que ele obtenha o alvará de funcionamento, a VCB, e a própria prefeitura ela não ter condições de tirar esse AVCB. E aí eu vou isentar também a pasta da saúde pelo próprio orçamento reduzido, que teve um déficit de mais de 35 milhões. Como bem ressaltou também o secretário, Campinas tem um acervo municipal, um acervo cultural gigantesco, que detém, que é necessário que se tenha um maior investimento para a nossa cultura de Campinas, que é riquíssima, né, secretário? Agora, com um corte de 35%, quase 35 milhões, fica praticamente impossível de você, obviamente, fazer a devida manutenção dos prédios, conseguir investimentos para que haja toda a infraestrutura, o que se exige hoje no AVCB. Então, nós temos que, mais uma vez, parar para pensar onde está o erro, né? Se o erro está em reduzir drasticamente um orçamento para uma pasta, no meu ponto de vista, muito importante para o município de Campinas, já que nós temos um acervo riquíssimo e, tirando as capitais, salvo engano, é a cidade que mais tem essa parte cultural, mais tem prédios, então, obviamente, que existe toda uma manutenção. Então, mais uma vez, se você não tem um documento obrigatório que te dá segurança, obviamente não adianta nós termos uma sinalização de entrada e de saída, não adianta nós termos extintores de incêndio, porque muito provavelmente o Museu do Rio de Janeiro também tinha, mas obviamente ele não tinha toda a infraestrutura necessária para que se combatesse um incêndio daquela proporção, né? Então, mais uma vez, infelizmente, através de uma tragédia, nós temos aí sim, pensar daqui para frente, acho que como nós estamos fazendo esse programa, para realmente ver quais são as ações. Parabenizo o vereador Firmino Monteiro pela posição da Comissão de Cultura em fazer. Realmente é importante que as pessoas, que nós visitamos em loco a situação dos museus, para que realmente haja aí uma parceria entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Tá certo. Então, e você que assiste a TV Câmara Campinas, pode, a partir de agora, mandar a sua pergunta pelo WhatsApp aqui para a nossa produção e nós faremos aqui para os entrevistados. O número é o 99811-0260. Repetindo, 19 é o DDD, 99811-0260. Secretário, a gente falou aí dessas questões de manutenção e nós tivemos uma redução, se eu estiver errado, a senhora me corrija por gentileza, tínhamos uma previsão de 96 milhões,9, depois diminuiu para 62,7 esse ano, é isso? Não exatamente, o orçamento em função da fala. E aí eu queria até ver isso com o senhor. De onde é tirado? É desse orçamento que é tirado o dinheiro da manutenção ou não? Como que é feito para a gente pensar em termos de onde vem esse dinheiro? O problema é mais embaixo. Eu vou explicar para o vereador Marcelo. A cultura não sofreu corte de orçamento esse ano. Não. Não. Tá. Esses 35 milhões nominais correspondem aos recursos do convênio para a construção do Teatro de Ópera, que veio do Estado. Correto. Era um recurso carimbado. No Salim, no Parque Ecológico. Era um recurso carimbado, cuja única destinação possível pelo convênio era essa. Caso nós não executássemos, teria que devolvê-lo. Tá? O que o prefeito negociou com o nosso governador, o prefeito Jonas negociou com o governador Alckmin, foi, olha, vamos usar esse recurso para reformar o centro de convivência? Tá? Ele concordou.
todos nós já sabemos que ele assinou esse convênio antes de sair do governo, certo? Sim. Muito bem. O que é feito, então? É cancelado esse convênio, devolvido o dinheiro e eles devolvem com outro convênio, porque a lei não permite que o dinheiro fique já depositado o mesmo recurso para que você mude o convênio. Você tem que devolver, cancelar aquele convênio e abrir um outro convênio. Foi o que foi feito. Correto. Então, aquele recurso não era do orçamento regular da cultura. Correto. O orçamento regular da cultura, desde que eu cheguei, gira em torno de 60 milhões de reais mesmo, com as correções aí inflacionárias, sim, tá certo? Então, nós nunca tivemos corte de orçamento real. Correto. O que nós tivemos foi um corte de financeiro, e isso não é só a cultura. Todas as secretarias sofreram um corte de financeiro, porque assim, é bom explicar, porque muito pouca gente sabe disso no público. Não é o orçamento que define recurso. O orçamento é uma previsão que é feita no ano anterior. Você fala o seguinte, ó, se fosse a sua vida normal, né, de uma família, assim, a pessoa que trabalha vai dizer, olha, ano que vem eu vou ter um salário de 10 mil reais. Nossa, um bom salário. Então, eu vou planejar toda a minha vida em função de 10 mil reais por mês. Quando chega o ano seguinte, ela começa a ganhar 7. Então, ela tem que rever todo o orçamento que ela tinha feito, de cortar coisas para poder se manter com aquele salário, sim, que ela não previa. Foi o que aconteceu com o governo. Nós tínhamos uma previsão de recursos que está no orçamento, que na hora de executar, a arrecadação não correspondeu àquele valor total que foi previsto. Então, todos têm que cortar um pouco. E foi feito um corte, sim, que se chama contingenciamento. Contingenciamento é, você tem orçamento, mas não pode gastar, certo? Sim. Então, assim, o orçamento da cultura sofreu redução, não como orçamento, mas como execução, porque não houve financeiro. Aí eu queria aproveitar para responder ao vereador Marcelo também, a questão do AVCB, só para deixar claro isso, né? Que assim, nós temos uma preocupação imensa, sim, em obter todos os AVCBs, né? E estamos trabalhando, como eu falei, em todos os prédios e com ênfase naqueles que são mais críticos, como os museus e os centros culturais, Estação Cultura, prédios históricos, né? Mas só para deixar claro o grau de dificuldade, né? Eu vou dar 2 exemplinhos. O primeiro é o seguinte, a Estação Cultura, em 2013, nós chegamos, fizemos o AVCB. Quando ele venceu, nós fomos renovar, já não dava. A gente tinha tudo que a gente tinha feito. Essa renovação é anual? Agora, de memória, você me pegou. Eu acho que é trianual, se não me falha a memória. Okay. Tá? Mas é um detalhe técnico que eu realmente de memória não tenho. Então, assim, quando nós fomos fazer a renovação, quando venceu o AVCB, que foi agora, é recente, não é um ano só não, porque foi recente, foi já no fim do ano passado. Quando a gente foi fazer a renovação, a gente tinha tudo instalado que obteve o primeiro. E já não servia para obter o próximo. Então, nós estamos fazendo várias obras lá para adequar as novas normas mais rigorosas para poder obter um AVCB que a gente já tinha com o que tem. Tá? E só para dar o exemplo de como isso realmente não é, não é uma exclusividade nem da prefeitura, nem da cultura, eu vou dar um exemplo que me foi dado pelo capitão dos bombeiros na última reunião que eu tive com ele, justamente discutindo o da cultura, o AVCB da Estação Cultura. Ele falou, Ney, o nosso prédio aqui dos bombeiros não tem AVCB. O capitão dos bombeiros me disse isso. Tá? Sim, mas a preocupação, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, não, o que eu quero dizer é, não é uma exclusividade nem dos museus nem da cultura. Por isso que enquanto a gente não obtém o AVCB propriamente dito, nós procuramos olhar tudo que tem que cumprir ali, né, e atender ao máximo para poder manter as condições de segurança. O que eu fico com bastante receio mais uma vez, né, a prefeitura ela não fazer a sua parte. Imagina a prefeitura com toda a sua capacidade e aí você coloca o empresário do outro lado, um microempresário tentando tirar um AVCB ou tentando tirar um alvará de funcionamento. Vocês sabem da burocracia que é na prefeitura. Praticamente se demora 1 ano para se tirar um alvará. Quando venceu, você tem que renovar de novo. Então, assim, nós temos que dar o exemplo. Né? Se o corpo de bombeiro não tem, está errado. Ora, a responsabilidade, além de civil, a responsabilidade tem uma responsabilidade penal, contida no, se não me engano, artigo 132 do Código Penal, que responsabiliza os gestores em foco de incêndio, se, por exemplo, atingir alguém. Então, nós estamos falando de vidas e de um acervo. Claro que é difícil, mas se é difícil, a prefeitura tem que dar o exemplo, tem que fazer... Eu também fiz um requerimento solicitando ver se o Paço Municipal tem AVCB. Eu duvido que eles me mostrem o AVCB do Paço Municipal. Então, se a própria prefeitura não consegue dar um exemplo, como é que ela vai exigir do cidadão? Secretário, quando o senhor fala em medidas independente desse documento,
Que medidas hoje a Secretaria de Cultura entende como sendo importantes para proteger o acervo desses museus? O senhor citou lá a questão de proteger aquele acervo que foi deslocado para outro local, mas esses, por exemplo, que estão em funcionamento, qual é a preocupação? Treinamento de funcionário? O que tem? Envolve várias coisas, equipamentos, né? O próprio tratamento do espaço, né? Para que eles as rotas de fuga estejam livres, né? Treinamento de equipes de brigadas de incêndio, isso também foi feito nessa gestão, né? E como falou o vereador, nós estamos tentando dar um exemplo, sim, nós estamos correndo atrás de todos eles, fazendo aquilo que é necessário para obter. O que eu estou tentando dizer apenas é que assim, você não obtém apenas por um ato burocrático. Eu vou aos bombeiros e aí eu saio com o AVCB. Não, eu vou ter que cumprir uma série, tem um projeto, tem que executar, eles vão lá, eles falam, não, falta mais uma coisa, você vai lá, faz essa coisa, é um processo longo, é demorado. Nosso Teatro Castro Mendes tem AVCB, né? O Paço Municipal tem AVCB, sim. São dois dos poucos equipamentos municipais que têm já o AVCB, mas os novos todos estão saindo, os que estão sendo construídos agora estão saindo todos com AVCB. Agora, aqueles antigos realmente é um processo difícil, é lento, né? Mas a gente está trabalhando, sim. O que ficou sem esclarecer, secretário, dentro desse orçamento de 60 e poucos milhões, existe dentro desse orçamento a previsão para essa manutenção e conservação dos museus ou uma outra verba? Não, existe sim a previsão, né, orçamentária, né? E não só isso, se numa situação qualquer equipamento, mesmo que ele não já tenha gasto a sua dotação e tudo mais, e surja um problema que diz respeito à segurança, nós não temos o menor problema em tirar a dotação de outro equipamento e botar lá. Tá certo? Não é porque acabou o dinheiro para isso, segurança é prioridade. Então, assim, a gente deixa de fazer alguma coisa que estava prevista para alocar esses recursos para a segurança, né? Todos esses 7 museus estão abertos para visitação ou tem alguns que estão fechados? Não, todos os museus estão em funcionamento. O que acontece é que o Museu da Cidade tem 3 unidades e uma está fechada, que é a Lydia Woods, as outras 2 estão funcionando. Tá? Agora, eu queria alertar também para o seguinte, nós estamos falando só de equipamentos públicos, mas a gente tem que se preocupar também com os privados, viu? E assim, por isso que eu quando dei a minha primeira entrevista sobre esse episódio, eu conclamei a sociedade civil. Eu fiz questão de fazer isso. Por quê? Porque, assim, há uma certa hipocrisia na sociedade, nessas situações, né? Todo mundo se comove com a tragédia, mas, poxa, por que antes da tragédia a gente não tem essa comoção também? Isso é o que está faltando, né? Então, por exemplo, eu lembro quando pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa, no dia seguinte uma fundação importante, já dizendo, nós vamos reconstruir, está lá, né? E tudo bem, é bom porque o Museu da Língua Portuguesa dá para reconstruir, é um museu tecnológico, o Museu Nacional não dá. Perdeu o acervo. Então, assim, por que essas fundações não vieram antes? Entendeu? Dizer, olha, não vamos deixar pegar fogo. Quando tem a tragédia e surge a comoção, todo mundo corre. Então, vamos tentar agir antes. Eu vou dar um exemplo aqui em Campinas, porque eu acho... Secretário, é possível fazer isso em Campinas? Não, é possível. Mas você vai responder, então, detalhadamente no próximo bloco. Questão de ordem vai para um intervalo, a gente vai tomar uma água rapidinho no próximo bloco. Então, o secretário Ney Carrasco responde essa pergunta. A gente volta já já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a situação dos museus aqui da cidade de Campinas, porque existe o Museu da Cidade, que inclusive o senhor comentou. Secretário, o senhor estava falando justamente sobre essa questão de conservar os museus e essa preocupação em tratar de prevenção e não de depois apagar o incêndio, né? Isso, as duas coisas, né? A prevenção e tentar alertar que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade civil. Porque, assim, não basta você chegar e dizer assim ao governo, é sua obrigação e faça e pronto. No momento de crise como a gente viveu esses últimos anos, é claro que assim, o governo qualquer nível de governo federal, estadual, municipal, ele vai priorizar aquelas atividades que não pode deixar de acontecer. Né? Você não pode parar a coleta de lixo, você não pode parar o posto de saúde, a escola municipal, entendeu? Então, assim, é claro que outras áreas, não só essa, muitas áreas ficam com menos recursos, né? O que eu estou conclamando à sociedade civil é para que a gente, num momento de comoção como esse, comece a olhar, né, para ter a prevenção, para as entidades da sociedade civil ajudarem o governo, né, no sentido dessa manutenção. Eu estava alertando aqui, eu ia fazer um comentário, que não são só os públicos.
vou dar um exemplo assim que Campinas eu acho que é um excelente exemplo nesse sentido. Nós temos uma entidade privada chamada CCLA, tem mais de 100 anos de existência. Ela guarda 2 dos acervos mais importantes de Campinas. Ela guarda o acervo Carlos Gomes e ela guarda o acervo Campos Sales. Uma biblioteca riquíssima, uma pinacoteca com obras de arte importantíssimas. E desde que eu entrei em 2013 na prefeitura, eu alerto, sempre que eu me reúno com empresários, tudo mais, eu procuro passar esse recado. Olha, o poder público não pode financiar uma reforma no CCLA, porque ele é privado, né? Então, assim, eles têm que trabalhar com editais, com coisas do tipo. Mas a sociedade civil, o setor privado, podia ajudar a manter esse acervo, que são 2 acervos maravilhosos, importantíssimos, são internacionais também. O acervo Carlos Gomes também é patrimônio mundial, né? Patrimônio da humanidade, como era o patrimônio do Museu Nacional, tá certo? E a gente sabe que eles precisam de cuidados, eles precisam de ajuda, tá certo? Eles não têm renda própria, recursos próprios para fazer essa adequação. Sim. Então, vamos aproveitar esse momento de comoção, né, para parar um pouco com o sensacionalismo, né, com essa histeria que surge nesse momento, que é até natural, né, e trabalhar, assim, botar o pé no chão e falar o que precisa de ajuda, vamos ajudar, para não ter que passar por essa comoção novamente. Sim, vereador Firmino. O secretário falou sobre a prevenção, né? Eu costumo dizer, é melhor prevenir do que remediar. Porém, secretário, em cima disso daí eu gostaria de saber do senhor, existem brigadas de incêndio para algum tipo de tragédia, algum acidente que venha acontecer nesse 7º museu da cidade de Campinas? Existe. Há um treinamento de brigadistas que é oferecido aos funcionários da própria prefeitura, né? E é claro que não são profissionais especializados, mas eles estão treinados para agir num primeiro momento, tá certo? E os equipamentos, quer dizer, na verdade, o que você precisa de uma pessoa treinada a saber como agir no primeiro momento. O segredo é esse. Primeiro, se há um foco de incêndio, saber como agir imediatamente para extingui-lo, tá? E segundo, tentar evitar que ele aconteça, quer dizer, prevenção, olhar e falar, aqui é um lugar que está perigoso, vamos tirar esse material combustível daqui que ele pode pegar fogo. E a terceira, no momento que acontece, além de saber agir rapidamente sobre o fogo, agir rapidamente com quem está lá dentro, para manter a segurança dessas pessoas, né? Retirá-las do local o mais rápido possível. Então, a função do brigadista, basicamente, é essa. Sim, nós temos funcionários treinados para isso, sim. Na prefeitura inteira foi feito. Quando se fala também na questão geral de, por exemplo, curto-circuito, a rede elétrica também ela está bem cuidada, porque a preocupação também tem com essas questões mínimas, por exemplo, a rede elétrica. A rede elétrica, eu acho que é o principal problema, né, ligado a incêndio, sempre é rede elétrica. Então, assim, o que a gente procura, claro, há algumas instalações que são antigas, sim, né, que, assim, o ideal seria, no médio prazo, trocarmos todas as instalações dos prédios mais antigos, tá? Algumas, apesar dos prédios serem antigos, foram feitas há pouco tempo, né, já são relativamente novas. A gente teve lá no Museu do Café o Campinas Decor, deu também uma revitalizada ali, na parte elétrica também, por exemplo. Na elétrica também. Tá. A Estação Cultura também teve uma troca de elétrica há alguns anos, antes da gente entrar, mas há alguns anos, né? Mas o principal mesmo é o seguinte, é a consciência, né, de quem está, do usuário do equipamento, seja funcionário ou público. Primeiro, não sobrecarregar a rede, né, isso é uma orientação que a gente dá sim, né, a gente evita instalar ar-condicionado, essas coisas em equipamentos que não estejam absolutamente em condições, tá? Que é o que mais provoca sobrecarga, o que mais provoca incêndio é sobrecarga na rede elétrica. Então, assim, você evitando a sobrecarga, você tem já um percentual altíssimo, né, de prevenção de incêndio. E a segunda coisa, não permitir de modo algum instalação precária. Isso é uma outra coisa fundamental. É não deixar ligar aquelas réguas com 10 tomadas, ou ligar vários benjamins com equipamentos ligados à mesma tomada. É não permitir que se puxe um gato para ligar uma lâmpada num lugar que não tinha rede. Isso é fundamental. Isso nós fazemos sim. Tá certo. Acho que o secretário explicou esse decréscimo que teve. Na verdade, era um empenho que seria construído o teatro no Parque Ecológico de 30 milhões, mas de qualquer forma não houve aumento pelo menos desde o meu mandato, na área da saúde, e eu peguei nos anos anteriores também não. Isso da cultura. Estou falando com relação à cultura.
E também acho que desde 2013 já se passaram acho que 6 anos, né, do governo Jonas. Então talvez seria o tempo suficiente para que se tirasse os AVCBs de todos os prédios públicos, né? Porque aí sim, quando eu falo de exemplo, quem tem que dar o exemplo sempre é a prefeitura, né? Se você vai exigir daquele cidadão, você tem que dar o exemplo. Então, em 6 anos de gestão é o tempo suficiente, na minha opinião, para que você tenha aí toda a regularização dos prédios públicos. Outro ponto também é aquela demora para se tomar alguma ação. Vamos tratar agora como você falou, do centro de convênios, que é um clamor, né, acho que de toda a população de Campinas para que realmente haja aí a revitalização, porque é um patrimônio público da cidade, é um patrimônio do Estado, do Brasil, e hoje está degradado. E mais uma vez fica aquele jogo, né? Entra verba, sai verba. Eu acho que mais uma vez falta aí gestão por parte da prefeitura, justamente para... Existe o direcionamento, o que não entra na minha cabeça. Existiu o direcionamento, eu sei que é burocracia, mas estava destinado para o Parque Ecológico, e aí vai mais um ano inteiro para se redestinar de novo, porque tem que assinar novamente. Então, assim, tudo isso demora, né? As coisas são sempre demoradas. E, mais uma vez, quando é do particular, o particular tem que correr contra o tempo para conseguir o alvará de funcionamento, para conseguir funcionar, senão a prefeitura vai lá, lacra o local e, mais uma vez, pune o cidadão. Mais uma vez, jogar culpa na crise é muito fácil, né? Se você vê, nos últimos 2 anos, a receita ela teve um aumento de 3% e esse ano um aumento de 7%. Então, mais uma vez, falta gestão, né? Falta você realmente focar aonde você quer destinar aquele dinheiro. Concordo com o secretário, a gente não pode pegar tragédia também, uma comoção e depois esquecer. Eu acho que a partir do momento nós temos que realmente reestruturar. Se eu não me engano, secretário, eu levantei 30 e poucas mil pessoas visitam os museus todos os anos. 170. Para um patrimônio como Campinas, ainda é muito pouco, né? Talvez nós possamos fazer um trabalho com as escolas públicas, as escolas estaduais, as escolas privadas. Eu até tentei elaborar um projeto, mas aí era inconstitucional, ensinar um pouco o que é Carlos Gomes, né? As pessoas, se você pergunta, até para as escolas particulares, elas não sabem quem foi Carlos Gomes, né? Que nasceu em Campinas, né? Na verdade, ele teve sua ascensão fora da cidade, se deu mais importância lá na Europa do que na nossa própria cidade. Enfim, falo tudo isso aqui em âmbito para nós realmente repensarmos aí algumas ações, e aí me coloco à disposição. Tenho o Permínio, que é presidente da Comissão de Cultura, que é importante fazer essas visitações. Eu tenho certeza que vão encontrar algumas coisas perigosas, como as instalações, mas nós temos que realmente pensar daqui para frente o que pode ser feito. Sim. Vereador Permínio, quando a gente fala nessas visitas da comissão, vocês já decidiram, já pensaram num cronograma junto com seus colegas? O que a comissão pode fazer a partir de agora para que não aconteça como o secretário disse, agora todo mundo está comovido, só que daqui a pouco pode cair no esquecimento. Para que isso não caia no esquecimento, vereador? Estarei convidando alguns vereadores que estiverem disponíveis para estar acompanhando a visita. Eu costumo dizer que não é sensacionalismo. Nós estamos fazendo o nosso papel porque nós estamos sendo cobrados. Diante disso, eu vou repetir novamente, é melhor prevenir do que remediar. Então, iremos fiscalizar, sim, com muita rigorosidade, e iremos cobrar de forma legal para que seja feito a manutenção, se houver que fazer, para que seja feito toda a prevenção necessária, se tiver que fazer, e para que seja verificado todas as questões de instalações. Então, em cima disso daí, a gente vai elaborar um relatório e entregaremos na mão do secretário, onde cobraremos posteriormente em cima de sua resposta. Então, já deixo aqui, tornando público, que será feito dessa forma, e não é sensacionalismo, é o nosso papel, e nós estamos sendo cobrados e teremos que dar uma resposta à população e à sociedade de Campinas. Secretário, quando a gente fala na manutenção e na forma de aumentar a visitação aos museus da cidade, o que se leva em consideração? O poder público é que tem que, de alguma forma, incentivar a população
a visitar esses museus ou ele responde a essa demanda espontânea? Olha, antes de te responder, eu vou começar a resposta comentando aqui a fala do PEMIN, né? Eu fico muito feliz que a Câmara se dispõe a fazer essa comissão e visitar os nossos museus, né? Às vezes as pessoas veem essas coisas como uma vigilância, não é nada disso. O papel do Legislativo é esse, é fiscalizar, e as pessoas não entendem que isso é uma maneira de ajudar o Executivo, né? Uma manifestação do Legislativo numa situação como essa ajuda muito a nós. Nossa argumentação com a própria sociedade civil que eu falei, fala, olha, a própria Câmara está preocupada, entendeu? Isso é muito importante. Então, vocês serão recebidos assim com toda o que a cultura puder ajudar nessas visitas, acompanhar, responder, nós estamos à disposição. Tá? E agora em relação ao vereador Marcelo, também assim, de tudo que foi dito, é impressionante como há uma confluência dos nossos pensamentos, né? Veja bem, em relação ao público dos museus, ele vem crescendo num ritmo de 130 mil espectadores em 2012 para mais de 170 mil em 2007, com crescimentos anuais. Tá? Então, assim, isso é sinal de que há um trabalho para aumentar o público. Claro que eu gostaria, numa cidade que tem 1.200.000 habitantes, como Campinas, eu gostaria de ter, sei lá, 1 milhão de público por ano. Quer dizer, que todos os habitantes da cidade foram ao museu pelo menos uma vez, né? A gente sabe que isso não é possível. Então, assim, eu acho que 170 mil a gente quer mais, mas não é um público ruim para os museus, né? A segunda coisa que eu ia comentar é que há sim um trabalho com as escolas permanente. As escolas visitam nossos museus diariamente, tanto as municipais quanto as particulares e as estaduais. Então, assim, existe essa preocupação. Assim, então, esse trabalho que o senhor nos propôs, ele já é feito. Pode ser melhorado? Pode. Tudo pode ser melhorado, né? Tudo pode ser incrementado. E, por fim, assim, a última coisa é que, assim, que eu fico feliz de ver sua posição em relação ao orçamento e gostaria muito de contar com o seu apoio na votação da nossa LOA, da lei, né, da lei orçamentária anual, né, com vistas a um aumento do nosso orçamento. A cultura agradece. Sem dúvida. O problema é que todas as minhas emendas elas são rejeitadas, mas tenho a certeza que eu vou propor um aumento substancial na pasta de saúde, que obviamente vai ser rejeitado, acho que pela minha própria posição política na casa. E também deixar claro que eu sempre fui favorável ao orçamento nos anos anteriores. Obrigado. E que bom, a sua posição, secretário, é louvável. Acho que numa, entre aspas, crise como essa, né, o senhor se propor a vir aqui, seria bom se todos os secretários pensassem como o senhor, né? Que essa posição do Permínio de visitar não é fiscalizar, é realmente caminharem juntos. Colaboração. Acho que colaboração. Parabéns pela sua posição. E exigir o papel da Câmara Municipal, que é fiscalizar. Mas, infelizmente, os secretários, a maioria não pensa como o senhor. Não, estamos à O disposição. senhor não respondeu ainda a pergunta sobre quem cria a demanda. O poder público tem esse poder, essa necessidade, ou então essa iniciativa de criar alguns atrativos. Eu vou dar até como exemplo, a gente teve algumas atividades, por exemplo, no observatório, que levou food truck, uma série de coisas, e as pessoas iam também por conta de tudo aquilo que foi oferecido. Sim. Isso é possível ou não? É de acordo com a demanda que daí vocês sentem a necessidade de dar atenção? Não, é feito permanentemente. São vários programas, né? Como eu falei, o das escolas é um. Você agenda com as escolas, de manhã elas vão lá visitar, é um tipo de visitação. Você tem o público... Monitorada, né? Monitorada. Você tem aquela visitação que é do público normal. Aliás, por exemplo, o Museu de História Natural, que é no Bosque, vão famílias que estão passeando no Bosque, entram lá, né? O observatório já, quem vai é quem escolheu ir, porque ele é longe, né? Mas tem muita visitação também. E nós fazemos... Museu de Ciências faz atividades nas férias. Museu Dinâmico de Ciências, exatamente, Museu do Café. Então, assim, só para você ter uma ideia, esse tipo de atividade que você falou do observatório, nós fazemos em praticamente todos os museus. A gente tem no MAC, a gente tem a quinta noite no museu, quando tem lançamento de exposição, também na frente do museu se colocam food trucks, as pessoas sentam ali, tem uma música, para visitar a exposição, a abertura da exposição. O Museu do Café já fez 3 festivais do café, que é
exatamente isso. Música, né, viola, café, comida, bebida, artesanato, né? A Casa de Vidro já fez eventos também, com uma praça gastronômica e tudo mais, né? Joaquim Egido, Centro de Cultura Caipira, tem a Feira Caipira, que vai nos fins de semana lá. Então, além de visitar o Centro de Cultura, você pode fazer compras na Feira de Artesanato ali deles, né? Ou seja, os museus todos têm atividades complementares, né? Que não se restringem apenas à sua vocação natural, né? E isso chama público. Chama. Então, assim, quando você fala responsabilidade, né? Eu acho que a responsabilidade é de todos, viu? A gente faz a nossa parte, a gente divulga, a gente incentiva, a gente procura aumentar o público, especialmente com essa formação escolar, porque formando o público ali criança, ele vai seguir o resto da vida, né? Mas a gente também insiste para que as pessoas tenham a iniciativa, né? Levar o seu filho, leva no Planetário, leva no Museu de História Natural, leva no Observatório, leva no MIS, Museu da Imagem do Som, no MAC, Museu de Arte Contemporânea. Leve, né? Leve a sua família, tenha essa iniciativa. Porque uma coisa eu vou te dizer, olha, as pessoas não falam muito isso, mas eu tenho certeza que muita gente que ficou comovida e lamentou o Museu de História Natural, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ficou sabendo da existência dele na tragédia. Então, mas o que acontece? É o brasileiro que não desperta para esse tipo de atração? Não, eu acho que assim, eu acho que a gente acaba se acomodando no dia a dia, no cotidiano. E quando a gente busca alguma opção para sair, a gente acaba trabalhando com 2 ou 3 opções só. Eu vou ao cinema, eu vou ao shopping, né? Eu vou ao jogo de futebol. A gente precisa ampliar o leque, pensar, olha, existem muitas outras possibilidades. Existem museus, né? Existem parques, existem teatros, existe um monte de outras coisas que são feitas, atividades públicas, na praça pública, sempre tem um show, um festival gastronômico, alguma coisa. É buscar, não ficar esperando a informação chegar em você, né? Às vezes eu sinto que as pessoas esperam demais a informação chegar. A gente tem que ser proativo. Quando você quer ir ao cinema, o que você faz? Você entra na internet e vê que filme está passando, não é? Mas poucas pessoas fazem isso com o museu. Poucas pessoas falam, vamos ver o que está acontecendo nos museus essa semana? Será que tem alguma atividade essa? Tem alguma coisa especial, né? Então é difícil, de certa forma, os museus competirem com outras atividades, já que as pessoas ainda não veem o museu como um atrativo cultural. Não, eu acho que as pessoas até veem, eu acho que falta aquele hábito de buscar coisas novas diariamente. Né? De cada vez que você tem uma hora de lazer, vamos tentar fazer uma coisa diferente do que eu estou habituado a fazer. Se as pessoas tiverem essa atitude, elas já vão descobrir não só os museus, mas dezenas de coisas que elas nunca imaginaram que existisse e que estão aí à disposição delas. Sim, vocês falaram, vereador Permínio, aí dos próximos passos da comissão, inclusive para visitar os museus. O vereador Marcelo também colocou algumas ponderações. A gente está terminando o programa. Nesse momento, a principal preocupação, ou não, Campinas pode estar tranquila em relação aos seus museus. Primeiro secretário. Olha, eu acho que tranquilo, de fato, a gente não pode estar em momento nenhum, tá? Tem muita coisa a se fazer, sim, em todas, não é só no museu que eu falei, em todas as áreas a gente pode aperfeiçoar. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente tivesse hoje, como disseram aqui, um AVCB, cumprindo as normas todas. Mesmo assim, eu estaria olhando as novas tecnologias de prevenção em museu, coisas ultra sofisticadas que existem hoje. Só voltando um pouquinho, o senhor falou da questão da parceria com o governo do estado. Lá no museu da cidade, lá que o senhor teve que tirar até... Isso está sendo resolvido? Não, existe um prazo ou não? Não, não tem prazo. Eu dependo do Estado, porque é uma doação do Estado. Okay. Agora, por exemplo, eles estão impedidos de terminar o processo, está em lei eleitoral. Então, assim, no Brasil a gente tem várias coisas que vão... Não é só que a máquina é lenta, assim, as leis são... A burocracia brasileira é uma burocracia que tende à lentidão, né? Por mais que você se esforce, não é só... Não estou falando do nível municipal, não, estadual, federal. Então, às vezes você vê boa vontade das pessoas e assim, ainda assim o processo é lento, mesmo com a boa vontade. Então tá? Finalização desse termo de doação, Tem que terminar esse processo e a gente receber o edifício para nós, tá? Mas eu perdi o senhor estava falando da questão de nós agora, se é preocupante ou se Campinas está tranquila. Não, isso. Então deixa eu responder essa questão. Sim. Então, voltando à minha resposta. Se nós tivéssemos AVCBs de todos os nossos equipamentos, assim, tudo em ordem, o bombeiro está dizendo, está em ordem, eu ainda não estaria contente.
eu estaria procurando aquelas tecnologias mais avançadas que estão saindo agora, que não são destrutivas. Por exemplo, você tem sprinkler, você tem detector de fumaça de fogo, o sprinkler joga água. Para museu isso não é o ideal. Você tem papel, tem estofado, vai estragar com a água. Então tem outras tecnologias hoje que tira o oxigênio, injeta nitrogênio, com isso o fogo morre, ou injeta gás carbônico, o fogo morre. Eu estaria mirando isso. E quando eu conseguisse isso, eu ia mirar alguma outra coisa ainda além. Porque você não pode nunca estar satisfeito em questão de segurança. Sim. Né? Vereador Permínio. Obrigado, né, pelo convite e vou dar continuidade no que eu falei na questão da fiscalização e em breve estaremos dando algum tipo de resposta para a população e a sociedade de Campinas. E aproveitar a oportunidade aqui, já que estávamos falando de cultura, e parabenizar o secretário sobre o evento que aconteceu no Castelo, sobre o flashback, foi um sucesso. Tá? Então eu queria deixar aqui meus parabéns e continue fazendo, que você levou um bom público e eu tenho certeza que o próximo será um sucesso mais do que o primeiro e é uma faixa etária de idade de muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de atividade e teve aquele local para ali estar compartilhando de alguma forma, inclusive levando os familiares, crianças. Foi muito bom. A família mesmo. Parabéns pelo evento e continue fazendo, que tem o apoio da Comissão Permanente de Cultura. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo. Bom, obrigado. Seguro não está porque os prédios não têm AVCB, né? Então nós esperamos que a Prefeitura realmente regularize essa situação o mais rápido possível, até para dar uma resposta para o cidadão do bem. Com relação à visitação nos museus, realmente falta um pouco da cultura do brasileiro, um pouco realmente da família se interessar. Eu acho que começa lá desde pequenininho, né? Se você já começa a estimular o seu filho a visitar, por exemplo, eu levo meu filho já no museu, lá nossa, me fugiu o nome. No zoológico. No Bosque. No Bosque. Todo final de semana ele é fissurado pelo Museu do Bosque. Eu acho que falta um pouco disso, né? Falta um pouco da própria família realmente criar uma outra alternativa, já que tem um acervo cultural riquíssimo na cidade de Campinas. Tá certo, então eu agradeço a participação de vocês e a TV Câmara continua cobrindo aí a atuação da comissão, dos vereadores e também o trabalho da Secretaria de Cultura no que diz respeito a esse tema. E o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, entra na playlist Questão de Ordem e ali você encontra tanto este tema quanto tantos outros que a gente discute por aqui. E até um próximo programa.